Gente, antes de compartilhar aqui a mensagem de hoje, né, vamos tentar também remirmos o tempo. Quero agradecer os irmãos que têm se empenhado, trabalhado. Hoje nós tivemos pela manhã o nosso encontro com os diáconos, né? A igreja Multiforme, ela tem 6 anos de fundação, que nós estabelecemos a igreja. Temos 6, né? Enquanto não completar, né? Estamos indo para o 7º ano. E os irmãos sabem, nós começamos a igreja reunindo na sala, numa garagem, né? Numa sala aí com algumas pessoas. Eram 5, se tornaram 8. E as coisas foram acontecendo. E nós fomos buscando direção de Deus em relação ao ministério, em relação à visão, né, organizando, legalizando tudo bonitinho, caminhando segundo a lei de Deus e a lei dos homens também. E chegamos a um ponto que sentimos a necessidade realmente de ter pessoas que pudessem servir a igreja do Senhor ali com zelo, com excelência. Então, no ano passado, nós levantamos aí o nosso grupo de diáconos. Então, completamos o 1º ano de diaconato. Hoje nós tivemos café da manhã. Foi muito bom, muito especial. Sou muito grato a Deus pelos amados que têm servido a igreja. E nós não estamos aqui para juntar gente, amém, irmãos? Estamos aqui para conduzir um povo especial, escolhido para a eternidade. Nós estamos lidando com vidas, com almas, né? Então, quero agradecer a todos os irmãos obreiros, pastores que têm servido junto conosco. E eu tenho uma alegria no meu coração, uma expectativa que Deus está para fazer coisas tremendas, irmãos. Nós vivemos tempos onde Deus tem preparado uma grande colheita para nós. Quando digo nós, não é nós só a igreja Multiforme, não, mas é o povo de Deus na terra, amém? Então nós temos que estar animados, nós temos que saber que quanto mais o mundo aperta, quanto mais o mundo pressiona, quanto mais os desafios se levantam contra nós, é sinal que estamos mais perto da vinda do nosso Senhor. É aí que nós temos que se colocar mesmo para a batalha. A gente está acostumado a falar assim, ó, Deus tem bênção, Deus tem conquista para nós, a gente aleluia, a gente glorifica, por quê? É como você falar que você vai dar um presente para o seu filho. Se você fala que você vai dar um presente para o seu filho, o que gera no coração dele? Expectativa, não é isso? Expectativa, ele fica feliz porque ele vai ganhar um presente. Irmãos, quando Deus ele dava uma promessa para o povo, ele fala assim, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma nação. Mas, irmãos, quando ele falava isso, o povo sabia que para eles ganharem, eles tinham que conquistar. Deus deu uma terra, mas eles tinham que conquistar aquela terra, eles tinham que vencer os gigantes. Então, quando Deus ele nos promete, quando ele dá sinais de que é uma grande conquista, uma grande colheita, se prepara para a batalha, irmão. Prepara para a batalha, mas nós vamos vencer, nós vamos conquistar, porque Deus é conosco, amém, igreja? E eu falo com o povo vitorioso, eu falo com o povo escolhido, eu falo com o povo que glorifica a Deus, e Deus ele é fiel, amém? Você tem motivos para glorificar a Deus? Você tem testemunho de como nós ouvimos aqui, que a irmã Ruth compartilhou conosco? Você tem testemunho de bênção para contar? Você poderia glorificar a Deus por alguma coisa boa que Ele fez? Amém. E agora deixa eu te perguntar, você poderia glorificar a Deus sem nenhum motivo para glorificar a Ele? Você, com dor nas costas, você consegue glorificar a Deus? Se você devendo, você consegue glorificar a Deus? Você sabendo que essa semana pode ser coisas terríveis, lutas terríveis, você pode glorificar mesmo a Deus? Se você pode fazer isso, isso é adoração, isso é glorificar a Deus. Porque quando nós, irmãos, temos motivo, quando nós temos um monte de testemunho para contar, é fácil. Difícil é quando a coisa está apertada, quando o desafio está vindo, e mesmo assim nós escolhemos glorificar, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Porque Deus, Ele cuida de nós. E às vezes eu começo a questionar, será que nós temos esquecido ou deixado de crer que realmente Deus cuida de nós? E eu quero ler com você um texto muito conhecido, que talvez você não vai precisar nem abrir a tua Bíblia para ler, mas eu quero ler o Salmo 23. Salmo 23, para que não venhamos esquecer jamais quem é o nosso Deus,
quem é o nosso Senhor, o que nós estamos fazendo nessa terra e o que Ele tem preparado para nós. O Senhor, Ele tem nos abençoado e nós somos frutos da sua providência. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 23 eu vou ler e você acompanha a leitura, se quiser ler comigo, mas olha que lindo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! E Davi aqui, né, esse salmo mais lindo aí que nós temos, ele fala isso, não importa a situação, ele sabe que Deus é com ele, e ele fala assim: enquanto eu viver, eu voltarei à casa do Senhor. E quando não viver mais, nós estaremos com o Senhor, amém? Hoje nós podemos estar na casa do Senhor, mas um dia nós estaremos no Senhor. Então, nós sempre retornamos, porque o Senhor, Ele cuida de nós. E sabe, querido, Davi ele vem falando no Salmo a respeito de processos, de vales, de dificuldades, de inimigos, de banquete, de tantas coisas, mas ele sempre declara que Deus é com ele. Deus nunca se esquece dele. Eu quero dizer, Deus não se esquece de você. Nós não podemos jamais, independente do processo que a gente passa na nossa vida, deixar de saber que Deus tem o controle de todas as coisas. E eu quero falar para você um pouco disso hoje, porque nós vamos nos adaptando à vida. Se tem alguém que se adapta às situações, esse alguém é o ser humano, querido. O ser humano, ele consegue viver debaixo de escravidão. O ser humano, uma mulher consegue viver debaixo de um jugo do marido cruel. Um marido, ele consegue viver debaixo de um ambiente tóxico. Nós conseguimos, porque o ser humano, ele se adapta. O ser humano, ele na sua natureza, ele caiu. Ele caiu por conta do pecado. E às vezes nós vamos aceitando a vida. Nós vamos aceitando as situações. E nós vamos vivendo a vida conforme a vida nos direciona. E nós somos como um rebanho. E nós somos pastoreados pelo mundo. Mas eu quero dizer para você que quem é teu pastor é o Senhor Jesus. Ele é o teu pastor. Então, nós conhecemos aqui a história. E eu quero começar essa palavra lendo com você um texto lá em Gênesis. Gênesis, no capítulo 45. Quero caminhar nessa palavra, dizer que Deus, Ele é que provê tudo o que nós precisamos. Ele tem cuidado de nós. E é tempo de assumirmos a nossa posição na terra, querido, que Deus nos levantou. Em Gênesis, no capítulo 45, aqui nós vemos numa sequência, uma história que conta a história de José. E José, nós sabemos a história. Deus dá uma visão, os irmãos o vendem, ele é vendido como escravo, ele passa pela prisão, ele conquista sua posição no Egito. No final da história, ele ainda lida com a ideia de reencontrar com os irmãos que o haviam vendido. E nós vemos aqui alguém que é um homem de Deus, que todo o tempo sabia que Deus era com ele e que em nenhum momento ele abandonou o Senhor. E eu quero começar pelo final da história de José, no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 7. Versículo 7. Aqui, quando José ele se apresenta aos irmãos,
Aqui, quando ele já arma toda aquela situação, que os irmãos vêm buscar alimento, que ele esconde o cálice, os irmãos sabem da história de José. Mas, aqui no versículo 7, ele dá um fechamento de propósito para tudo o que aconteceu na vida dele. É alguém curado, alguém sarado, alguém que não está dizendo, olha, o que fizeram comigo, o que aconteceu. Ele já não está procurando mais culpados, ele já não está procurando acusar ninguém, ele já não está procurando mais aliviar a tua alma, imputando alguma culpa no outro. Mas ele vê propósito de Deus em tudo que acontece na vida dele. E no versículo 7 ele fala assim, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Querido, José, ele passou por tudo o que ele passou. E o que ele diz aqui para os seus irmãos, dizendo, resumindo, tudo o que aconteceu era providência de Deus para que eu estivesse aqui, para preservar a geração que está por vir. E ele tem essa capacidade de entender que tudo que moveu até agora era propósito de Deus. E eu quero começar dizendo também para você que independente de qual seja a história, seja boa, seja triste, seja de sucesso ou seja de fracasso, Deus conduziu aqui porque Ele tem coisas preparadas para nós ainda conquistarmos. E é difícil viver nesse mundo, porque nós temos a tendência de acomodar. Quantas histórias você conheceu de pessoas que vieram com um sonho? Vieram com um sonho de algum lugar, que são retirantes, imigrantes, que vieram com a intenção de ir para algum lugar e construir uma carreira de trabalho, estabelecer uma família. Quantas vezes você andando pela rua, evangelizando, ou alguém conversando com alguém, essa pessoa está morando na rua, essa pessoa está numa situação difícil. Por quê? Porque não era o projeto dela, o plano dela era outro. Mas as coisas mudaram, aconteceu. Alguém que vendeu tudo que tinha, estabeleceu uma empresa, aquela empresa fechou, e aí agora o plano que ela tinha feito caiu por terra e ela está naquela situação. Então, planos frustrados, situações que foram acontecendo. Às vezes é no relacionamento, você tinha um projeto, um plano, e no meio do processo conheceu alguém, se apaixonou, amou, de repente veio uma gravidez, não era algo planejado, não estava no projeto, e aquilo acabou mudando os planos da sua casa, da sua família, e teve que se ajustar. Mas nada disso tira de Deus o controle e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então nós não devemos começar achando por isso ou por aquilo outro, mas Deus é aquele que nos conduz para um caminho e Ele sabe para onde Ele está nos conduzindo, amém? E viver neste mundo, querido, é viver debaixo de pressão, principalmente quando se é crente. Então José, ele se estabelece, ele está bem estabelecido, e para a família dele agora é um alívio, porque eles chegaram no lugar que é tempo de fome, eles estão nos anos de fome, mas encontraram refrigério. Eu quero dizer que, da mesma maneira, Deus ele levanta lugares de refrigério na nossa vida nos momentos mais difíceis que a gente precisa. E às vezes, querido, às vezes nós esperamos da família, às vezes a gente espera dos crentes, mas Deus levanta pessoas, levanta lugares mais inesperados, mas ainda assim é instrumento de Deus para nos ajudar. O Deus tinha dado direção, tinha dado uma terra para o povo, mas foi no Egito que o povo encontrou refrigério. E às vezes eu estou falando da soberania de Deus. Não questione a soberania de Deus. Então José aqui, ele acolhe a família dele, agora ele faz parte do Egito, do governo do Egito, e ele não poderia deixar a família dele desamparada. Então ele procura Faraó e fala assim, Faraó, eu quero receber bem a minha família. Então, eu vou preparar uma terra para eles, e lá eles vão ficar em paz. E olha só esse texto, Gênesis 46, na sequência, versículo 31.
Amém? Chegamos ao texto que eu quero trabalhar com os irmãos, então. O Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós, irmãos. Então, nesse momento, José já se apresentou aos irmãos, José já disse que havia um propósito de Deus para tudo aquilo que aconteceu. E ele prepara a família para ter uma reunião com o faraó. Ele era um príncipe. Então ele vai, inclusive no capítulo 47, você vai ver que o faraó tem um encontro com o pai de José, com a família dele ali. Mas olha só como ele prepara a família, então, a partir do versículo 31 do capítulo 46 de Gênesis. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vivia em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhe pertence. Quando o faraó mandar chamá-lo e perguntar: em que vocês trabalham? Respondam assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Amém? É um texto interessante, porque José ele prepara a família para conversar com Faraó. E José sabia o protocolo. E José falou assim, ele vai te perguntar: qual é o teu negócio? O que vocês fazem da vida? Quem são vocês? E quando ele perguntar isso para vocês, vocês falam: nós somos pastores. E por ser família de José, então o faraó ia liberar eles para viverem nessa terra de Gozém, ou Gozém. E o interessante que diz ali que os egípcios, o texto fala assim, eles desprezavam os pastores. Querido, eu quero dizer para você que não é estranho que a gente viva tempos de desprezo na nossa vida. E esse tempo de desprezo, eu não queria que você levasse isso como algo ruim. Às vezes nós precisamos ficar no nosso canto esquecidos mesmo. Às vezes nós precisamos aceitar que nós estamos num tempo que nós precisamos ser cuidados e tratados. E às vezes a gente tem que aceitar que a gente vai ser cuidado e tratado por pessoa que às vezes a gente julga menor do que a gente. Quem sustenta essa família por anos, aqui a gente vai até Moisés, esses 400 anos ali, é o Egito. E eles então, apesar de dizer que os egípcios desprezavam os pastores, aquela terra, se a gente ler a sequência, diz que é uma terra maravilhosa. Nós vivemos tempos tão corridos, nós dedicamos tanta obra do Senhor, nós dedicamos tanto ao trabalho, nós dedicamos tanto a tanta coisa. E às vezes nós esquecemos que nós temos que parar para renovar as nossas energias. A gente vive um bombardeio de rede social, de televisão, de gente postando coisa boa, povo que só come coisa bonita, coisa gostosa. E quando a gente começa a olhar para a nossa realidade, a gente começa a ficar até deprimido. Né? E a gente precisa sentar. Como diz o profeta diz para aquela viúva: entra na tua casa, fecha a porta, pega os potes de azeite que estão vazios, enche. E o que tiver cheio, coloque de lado. Pegue o outro que está vazio, enche e coloque de lado. Até que sejamos totalmente restaurados. E a gente está vivendo nesse tempo onde que parece que você tem que vencer sempre, toda hora você tem que ganhar, toda hora você tem que fazer, toda hora tem que dar certo. E a vida não funciona assim, querido. O povo veio de um período de fome e agora Deus prepara uma provisão para eles nessa terra. E eu quero dizer para você, Deus tem um lugar de provisão, de cuidado para a tua vida.
E nessa terra eles se estabeleceram, queridos, por 400 anos foi o lugar que Deus preparou para ele. Só que tem uma questão. Quando às vezes a gente precisa desse renovo, e às vezes você não está no trabalho que você gostaria de estar, porque você sabe que Deus tem mais para você, mas foi o lugar que Deus te colocou, então honre esse lugar. Às vezes você está servindo, não queria servir ou fazer do jeito que não é do seu jeito, mas honre onde você está servindo, porque foi o que Deus colocou na tua mão. Não é Canaã, porque Canaã não deu certo. Não era o tempo de Canaã. Canaã está em fome, agora o tempo é do Egito. Mas há de chegar o momento que Deus ele vai levantar. Então, o povo está ali e está se alimentando. Está recebendo uma porção especial por conta de José. Só que eu entendo que Deus, ele... Como o povo estava no Egito, só que eles não pertenciam ao Egito. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, amém? Nós comemos, bebemos, desfrutamos, somos honrados nesse mundo, mas nós não pertencemos a este lugar. Esse tempo é passageiro. Então nós estamos no meio, como estava o povo no meio do Egito, no povo egípcio, na terra dos egípcios, só que eles eram um povo escolhido de Deus. Então, apesar de você estar no lugar, de você estar sendo abençoado neste lugar, não se esqueça da tua natureza, porque Deus te chamou para servir a Ele. O que acontece, como aconteceu com o povo no Egito também, que eles chegaram, foram se acostumando, foram habitando, e eles foram se adaptando aos costumes dos egípcios, e quando chegou a hora deles saírem, muitos tiveram dificuldade de romper com aquilo que não era deles. Mas eu quero dizer que o povo de Deus está sempre preparado para romper em direção àquilo que Deus tem para nós como conquista. Quando nós caminhamos obedientes à palavra de Deus, é algo interessante o seguinte. Olha só o que diz lá em Êxodo 8, 22. Eu vou ler um texto aqui, alguns livramentos que Deus deu ao povo. Isso já lá na frente, tá? O povo fica cativo. Êxodo 8, 22, nós vamos ler um texto. O povo, então, aqui chegou no Egito. E eles ficam cativos por 400 anos, habitando na mesma terra, prosperando ali naquela terra, até que Faraó, um outro faraó já, começa a apertar a mão sobre eles, esqueceram quem era José, esquecendo quem é aquele povo. Aquele povo agora já não é mais uma família que chega, mas já é um povo numeroso, começou a incomodar. E então começa toda a história, Deus levanta Moisés. E olha só, Deus ele vai liberar pragas sobre o Egito. E o povo de Deus que está no Egito, embora a praga é lançada sobre todo o Egito, onde o povo estava, a praga não chegava. Olha só, Êxodo 8, 22. Mas naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gozém, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Já no capítulo 9, versículo 26, o texto vai dizer assim: somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Olha só, Deus ele livra o seu povo. E Deus ele libera uma praga sobre o Egito. As pragas, todos nós conhecemos as histórias. Mas onde o povo de Deus estava, a praga não chegava. Agora deixa eu te falar uma coisa. A terra que Deus colocou o povo era Gozém. E qual era a terra onde a praga não chegava? Gozém. A questão é quando nós estamos no mundo, Deus nos guarda, Deus nos sustenta, mas nós deixamos de habitar o lugar que Deus nos colocou para habitar no lugar que o mundo habita. Quando Deus libera o anjo da morte para ceifar as vidas na Páscoa, que começa a celebração da Páscoa, qual que é a orientação? Todo hebreu tinha que preparar o cordeiro e tinha que entrar e ficar dentro de casa.
Então, a palavra de livramento não era para quem era o povo hebreu, mas para aquele que obedecesse a palavra de Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde que, às vezes, como igreja, nós estamos nos misturando com o mundo e com os costumes do mundo. E eu falo para você que é jovem, você que é casado, você que é adulto, Deus ele te faz prosperar nessa terra. Deus, ele te coloca numa empresa onde, de repente, o seu patrão é ímpio, e a palavra de Deus diz que Deus ele inclina o coração do rei para abençoar o seu servo. Ou ele abençoa o ímpio para dar ao justo. Ele inclina o coração do rei para onde ele quiser. Só que nós temos que ser pessoas justas e corretas. Como José foi no Egito. A tua empresa tem que prosperar porque você tem que ser um José naquele lugar. Tem que ser justo, tem que ser... Porque quando a gente ouve testemunho de crente que mente, que fala palavrão, que dá mau testemunho, querido, você vai trair praga para a tua vida, para a tua casa também. Então, Deus ele tem um lugar de refrigério. Deus ele preparou esse mundo para nós. Ele nos permitiu viver aqui, nós somos peregrinos, temos prosperado. Eu tenho visto essa igreja prosperar. Eu tenho visto pessoas dessa igreja prosperar. Eu tenho visto irmãos prosperarem por aí. Mas, querido, essa terra não nos pertence. Não foi para isso que o Senhor nos chamou nesse lugar. Eu sei que você vai ser muito abençoado, você vai ser muito próspero. Só que tem algo maior que Deus tem para nós. O que acontece é que o povo confundiu lá no Egito. É que eles eram pastores de ovelhas e eles se tornaram pastores de vacas. Tem uma peculiaridade do povo de Deus, você vai ver que na Bíblia tem vários tipos de sacrifícios. Mas você vai ver algo especial, que o povo de Deus, o hebreu, ele tinha de costume sacrificar o cordeiro, que já apontava para Jesus na sua história. Mas se você vê outras religiões pagãs, você vai ver muito sacrifício de boi, de outros animais. Porque o povo hebreu, ele foi desde a sua essência chamado como um rebanho de Deus. E o povo do Egito era um povo que tinha os pastores de ovelha como um povo, como eu falei, meio de lado, meio imundo. E quando o povo chega e começa a se misturar ali com o Egito, o pessoal se esquece deles. E eles estão como todos, né? São como pessoas comuns. Mas Deus ele continua livrando. O que eu quero dizer é que nós vivemos num tempo que Deus ele nos preservou. Apesar da sua história, apesar das suas dores, Deus ele te trouxe até aqui em segurança. Só que se nós esquecemos a nossa essência como povo de Deus, nós deixamos de ser hóspedes e nos tornamos escravos de algum lugar. Nós deixamos de usufruir das bênçãos que Deus tem para nós, como hóspedes, e nos tornamos escravos daquele lugar. E o tempo que Deus determinou para o povo era o tempo para crescimento. Lembra que quando a família chegou, era uma família. Depois de 400 anos, chegou a incomodar um reino inteiro. Fala assim, olha, eles se multiplicaram muito. Eles cresceram muito. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Eles já agora se tornaram um grande povo. Começa até a nos ameaçar. Sabe, queridos, às vezes a gente fica tão incomodado com algum lugar, com alguma situação, mas a gente não cresce. Você já viu gente incomodada que está reclamando 10 anos que está no mesmo emprego? Nossa, eu não recebo aumento, nossa, não acontece nada comigo, mas também não estuda, não se aperfeiçoa e não evolui em nada. Você conhece gente que reclama do casamento que não funciona há muito tempo, mas você não vê essa pessoa mudando de postura, mudando o linguajar, mudando o seu comportamento? Ou seja, você está ali reclamando da situação, você está se tornando escravo, mas você não está pronto para evoluir. Deus ele não pode te colocar para um lugar maior porque nós não crescemos e não desenvolvemos. O que fez com que Deus levantasse um libertador no Egito é que o povo ele tinha se tornado tão numeroso
que Deus entendeu que agora era o tempo de estabelecer uma nação. Por que é que Deus vai te abençoar? Por que é que Deus ele vai te mover para um lugar melhor? Será que você está pronto? Você se preparou para receber isso que Deus tem para você? Aqui entra a característica de um povo que é um eterno rebanho. Qual foi a palavra que Deus deu para o povo, para Adão e Eva, quando os criou? Qual foi a palavra de ordem para eles? Crescer e... Não foi essa a palavra? Deus até permitiu algumas coisas. Permitiu que houvesse relação entre eles, né? Entre pais e filhos e parentes e tudo ali. Deus falou para vocês, agora vocês vão crescer e multiplicar. E foi a mesma palavra quando acontece com Noé. Quando a terra se corrompe, ali Deus estabelece uma nova, né, um novo tempo. Ele fala assim, agora vocês vão crescer e multiplicar. Vocês vão evoluir, vocês vão crescer. E o DNA que Deus colocou em nós, irmãos, é um DNA de crescimento e de avanço. Só que nós estamos vivendo num mundo tão cômodo, tão agradável, que nós não queremos sair deste lugar. Eu já testemunhei isso para vocês. Ouvi alguém uma vez me perguntou assim, pastor, será que é pecado um pensamento que eu tenho? E eu falei assim, que pensamento? É que eu sou tão abençoado, eu vivo uma vida tão boa, que eu não queria que Jesus voltasse agora. Porque desfruta de um tempo tão bom da vida, que ele nem anseia pela volta de Jesus. É por isso que o evangelho ele cresce no meio dos pobres. E foi assim na época de Jesus e assim nas favelas, porque quem é que busca a Cristo é aquele que está doente, aquele que tem necessidade, porque aquele que está abastado não quer nada com Deus. Ou eu estou falando alguma coisa fora do comum, amados? Você sabe que nós vivemos algumas coisas que se repetem. Os Estados Unidos viveram um dito avivamento de dons, de pessoas serem tocadas pelo Espírito Santo nas ruas, de Deus prosperar a nação. E depois da prosperidade, vem a apostasia. As pessoas começam a prosperar. Eu trabalhei numa agência missionária por 10 anos, irmãos. A gente recebia ligação de organizações americanas, porque eles queriam missionários, eles queriam igrejas, que eles queriam investir. Eles tinham milhões, eles têm milhões em caixa. Só que eles não querem ir, eles querem investir em alguém que vá, mas não se encontra quem largue para ir fazer a missão. Porque nós estamos tão cheios, tão abastecidos, que a gente não quer abrir mão do que a gente tem para viver o novo que Deus tem para nós. E nós esquecemos que o nosso DNA é um DNA de rebanho, de multiplicação. Sabe, eu tenho um grande medo de não perceber quando Deus coloca a gente no lugar de refrigério, de cuidado, de esquecimento para tratar a nossa vida. E a gente confunde hospitalidade com escravidão. Que quando o povo acordou, depois de 400 anos, era com os egípcios com chicote nas costas deles, forçando eles a trabalhar. E aí que eles começaram a clamar pelo libertador. Sabe, Deus ele vai te levantar como libertador nesse lugar, queridos. Deus está sempre procurando pastagem e água para nos oferecer. E não é fácil ser pastor. Quando eu falo pastor, não é pastor de igreja. Não é fácil você fazer a vontade de Deus. E nós lemos ali no final do versículo, no final do capítulo 46, versículo 34, assim. Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Até engraçado, quando José ele tem que se apresentar diante de Faraó, isso lá atrás,
Diz que ele tem que se barbear. E era a cultura do egípcio. O egípcio ele se raspava todo, não tinha pelo, nada, era todo. Até as mulheres eram carecas. Vocês já viram aquela história das, né? Que usava aquelas perucas? Por essa questão de higiene, principalmente essa questão de piolho. E o pastor, geralmente quem cuidava do gado, cuidava das ovelhas, ele estava envolvido ali com as ovelhas, então tinha piolho, devia ter carrapato, devia ter tudo isso daí. Então era alguém imundo diante ali dos egípcios. Querido, nós somos para o mundo uma ameaça. Nós somos desprezados pelo mundo. Você, não sei se você tem percebido isso, mas tem se levantado muito contra a igreja no Brasil, querido. E especificamente aí no ano, a partir do ano de 2000, entrou dentro da nossa nação por ideologia, por questão de governo, de STF, muitas coisas no meio educacional, muita ideologia de gênero, muita liberdade em tudo. Eu estou falando porque quando eu fiz estágio de sociologia na escola, querido, se você vê a matéria, o que se ensina nas nossas escolas, é tudo aquilo que é contra a Bíblia, aquilo que a gente prega. Enquanto nós estamos lá desfrutando da prosperidade dessa terra, o mundo está cortando os nossos filhos na raiz. Estão invadindo a nossa casa. E nós estamos aqui neutros. Não, estamos orando, querido. O mundo está terrível. E a perseguição contra a igreja já começou. Dá a tua opinião no teu trabalho. Fala o que você realmente pensa. E eu não estou falando de rede social, de opiniãozinha, não, de videozinho. Estou falando que se a igreja não se posicionar, querido, nós devemos estar preocupados quando nós não incomodamos alguém. Sabe? E nós passamos por um período onde a gente tenta agradar, a gente quer atrair as pessoas, a gente quer ser legal. Eu costumo dizer, querido, a igreja não é um lugar legal, a igreja é um lugar de morte. A igreja é um lugar de renúncia, a igreja é um lugar onde você vem para entregar a tua vida e ali ser transformado pelo poder do Espírito de Deus. E nós temos essa possibilidade hoje de se levantar no meio deste mundo como um povo que não se corrompe, que não cede, embora o que o mundo tem para oferecer é muito atraente, mas o que o Senhor nos chamou para coisa muito maior. E eu estou falando para você que é jovem, estou falando para você que é casado, você que é adulto, irmãos, nós não podemos negociar isso como igreja. Nós precisamos voltar ao Evangelho, porque a igreja é uma pedra de sapato no mundo. A igreja é uma pedra no sapato do mundo. E quanto mais nós pregamos a verdade, mais resistência vai se levantar. Como que a gente combate a resistência? Poder de Deus. Como que a gente combate a resistência? Manifestação do poder de Deus, o Espírito Santo. Querido, só tem um negócio que rompe com isso. Manifestação do poder de Deus. Não foi com o argumento que Moisés tirou o povo do Egito. Foi com a manifestação poderosa de Deus derrubando todas as divindades do Egito. Não foi com o discurso de Jesus, né, lindo, pregando no monte. Mas foi com cura, com libertação. Foi com coisas extraordinárias. E nós, como igreja, não podemos deixar de viver isso aí. Os sinais ainda seguem os que creem. Os sinais ainda seguem os que creem. Eu quero ver os adolescentes orando na escola e pessoas sendo curadas. Eu quero você no mercado, pessoa caindo endemoniada do seu lado. Por quê? Porque a igreja de Deus ainda caminha no poder de Deus. E nós estamos aceitando demais as coisas. Nós temos que santificar nossa vida, sim. Temos que orar, sim. Temos que ver o poder de Deus, sim. Querido, não dá para mim competir com idiotas na internet, tomando banho de Nutella, gastando centenas de milhares de não sei o que tem com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa legal, com brinquedos, não tem. Como que nós convencemos os nossos filhos? Com a manifestação do Espírito Santo, com a glória de Deus dentro da nossa casa.
Não há dinheiro que compre, querido, aquilo que a TV vende para os nossos filhos. Esposa, não há mulher bonita que não tem, é impossível chegar à beleza dessas mulheres. Homens, não há hora de academia para a gente, não existe. Como é que a gente rompe com tudo isso? Com o poder de Deus. Nós precisamos ser um povo espiritual de romper com as coisas deste mundo mesmo, gente. A gente deixou de ser hóspede e já nos tornamos escravos nesse mundo. Chegou a hora da gente romper com as coisas deste mundo e viver coisas sobrenaturais. Né? Eu não vou expor, mas eu vou contar, ele vai saber o que é. Eu ouvi um testemunho de uma criança essa semana que orou a Deus pedindo algo, e era algo específico, e Deus respondeu especificamente aquilo que tinha pedido a Deus. Qual foi a última vez que você testemunhou isso dentro da sua casa, do seu filho orando por alguma coisa e Deus respondendo isso? Moisés, ele foi o escolhido de Deus. 400 anos o povo ali no Egito. Qual que era o ofício deles? Qual que era o ofício do povo? Eram pastores. E o que eles estavam fazendo no Egito? Eles estavam amassando barro. Eles estavam construindo tijolos com palha. E eles estavam construindo uma cidade. Eles construíram uma cidade numa terra que não era deles. E aí então, Deus começa a apertar. E por isso que às vezes eu acho que Deus permite, porque Davi, ele fala, sabe, o seu cajado, a sua vara, o seu cajado me... Qual que é o instrumento do pastor? Né? E alguns usavam 2, e às vezes é um, aquele curvo, né? Então, o cajado e a vara, por quê? Porque o cajado é o cajado de resgate, né? E a vara é para bater mesmo. A vara tanto servia para corrigir as ovelhas, como para defender das feras também. E às vezes Deus se manifesta como um pastor na nossa vida, que ele vem para nos bater. Ele vem para nos tirar do lugar de segurança, para mostrar que Ele tem algo para nós. A gente precisa despertar. Querido, Deus te chamou para ser pastor, não para ficar construindo nada no Egito, não. José falou para eles, quando eu perguntar qual é o ofício de vocês, dizem para ele, somos pastores. E eles vão desprezar vocês sempre. Porque o mundo sempre despreza pastores. O mundo sempre despreza aqueles que estão conduzindo o rebanho do Senhor. Há sempre o desprezo sobre aquele que está fazendo a vontade de Deus na terra. Mas passa o tempo. Êxodo agora. Vamos lá comigo, para a gente concluir esse pensamento. Êxodo capítulo 3. Apenas o versículo 1. Moisés, nós sabemos que ele já tinha passado o capítulo 1, versículo 2 de Êxodo, conta que ele, né, tem toda aquela perseguição, porque tentam matar os filhos dos hebreus. Moisés recebe livramento do Senhor, então ele é criado ali no palácio, no Egito, ele é criado com todas as mordomias. No capítulo 2 de Êxodo, ele defendendo alguém que é do seu povo, ele acaba matando ali um egípcio e ele foge. Então, no capítulo 3, ele se encontra fazendo o quê? Pastoreando. Capítulo 3, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça.
Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aleluia. Querido, só tem algo que nos tira do comodismo, daquilo que nós estamos vivendo neste mundo, para despertar para a coisa que Deus tem para nós. É a santidade de Deus. É a presença santa de Deus. Eu confesso para você que é difícil pregar hoje em dia. É difícil pregar porque a gente tem tanta informação. Tem um pregador, um homem de uma longa história nessa nação, não vou citar quem é, mas é engraçado que ele fica no negócio de lives e tal, e quando alguém tem alguma dúvida em relação a algum assunto, pela tanta experiência e por tudo que ele já respondeu, ele fala, ó, entra lá no meu site e digita tal, que você vai encontrar resposta sobre isso. E às vezes a pessoa fala assim, pastor, por que você não faz umas lives, faz uns negócios lá, e tirando dúvidas sobre alguma coisa? Querido, não tem nada nessa terra que você não procura no Google, que o Google não tem resposta, não é verdade? Né? Quantos aqui às vezes estão procurando, está pesquisando, você procura lá, tem, querido, tem resposta para tudo. Se você quiser reformar um Monza, você vai ver passo a passo como reformar um Monza lá no qualquer dúvida que você tem, já tem resposta pronta. Quando a gente prega, quando a gente vai ensinar, tudo já parece que já está pronto. Mas se tem alguma coisa que ainda move a gente, cara, é a sobrenatural de Deus. Moisés, ele já conhecia de tudo do Egito, ele era um príncipe, foi criado entre todos ali, tanto que a ele foi dada a missão de escrever ali o Pentateuco, porque ele conhecia da letra, ele sabia escrever, conhecia das línguas. Mas uma coisa que ele nunca tinha visto é uma sarça arder e a chama não consumia ali. Por isso que eu creio que nós estamos vivendo um tempo, igreja, que se a gente não começar a ver os sobrenaturais de Deus, o povo começa a se desviar. O povo começa a se esquecer de quem é o Senhor. E Moisés, ele, nesse dia, diz que ele pastoreava quando ele teve um encontro com a presença de Deus. E o desejo profundo do meu coração dessa noite é que nós saiamos daqui com uma experiência profunda com Deus, que vai definir o futuro que Deus tem para a tua vida. Sabe, uma coisa que Moisés fazia ali, e eu acho que foi o início da guinada da vida dele, diz que ele pastoreava. Só que esse rebanho não era dele. De quem que eram as ovelhas que ele pastoreava? Era do sogro. Então diz o texto aqui que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro. E eu estou falando aqui de Deus estar levantando um libertador. Deus está levantando libertadores nesse lugar, nessa noite, queridos. Deus está levantando o libertador, talvez não é o libertador de um povo, mas seja o libertador da tua casa. Talvez tem coisas na tua vida que você não consegue romper e você não consegue entender, mas é porque chegou o tempo de levantar o libertador agora. E a primeira coisa que eu pergunto assim, as coisas que você tem cuidado, o rebanho que você está cuidando, é seu ou é de outra pessoa? Aquilo que você está empenhando, fazer, buscar, correr, é algo que Deus colocou para a tua vida? É propósito de Deus para a tua vida? Ou é porque você está acostumado a fazer o que você está fazendo? Quando Deus me chamou para o ministério, eu tive que fazer uma escolha.
ou eu abria a mão radicalmente de tudo aquilo que eu fazia e não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha chamado para fazer, ou eu não vivia os propósitos de Deus para a minha vida. Não, a gente não vai conseguir conciliar viver a vontade de Deus como agradar este mundo. O que eu quero dizer assim, que tem ministério, vou falar de ministério, que ele não vai dar certo por causa do relacionamento que você está vivendo. Tem negócio que não vai fluir por conta da sociedade que você tem. Se isso não tiver de acordo com aquilo que Deus chamou para fazer, não prospera. Moisés, ele chegou no tempo que ele pastoreava um rebanho que não era dele. Por que ele pastoreava um rebanho que não era dele? Porque ele era um fugitivo. Ele estava fugido. E para que ele pudesse viver os propósitos de Deus para a vida dele, ele teve que encarar aquilo que ele tinha deixado para trás. Que quando ele volta para Faraó, quando ele volta para cumprir os propósitos de Deus, é que ele vai ter que prestar conta daquilo que ele tinha feito, da morte daquele que ele tinha causado. E eu estou falando de arrependimento. Eu estou falando de confissão de pecado. Eu estou falando de gente que não está rompendo por causa de pornografia, de gente que não está rompendo por conta de mentira, de gente que não está rompendo por conta de fofoca, de gente que não está rompendo por conta de falta de perdão no coração. Deus tem um povo para a gente libertar, mas nós estamos presos no passado, nos erros que nós cometemos anteriormente. E lembra que José, ele não joga na cara de ninguém, mas ele fala, houve propósito de Deus por tudo que aconteceu, para que se preparasse aquele que estava por vir. Eu sei que é muito difícil o que eu quero fazer com você aqui nessa noite. O que eu quero te levar a apresentar diante de Deus hoje é abrir verdadeiramente o teu coração em relação àquilo que está te prendendo, a mágoas, a pessoas, a situações, para que Deus ele possa te liberar um rebanho que Ele tem para frente para você cuidar. É você entender que acabou o tempo de cuidado, acabou o tempo de hóspede, porque o Senhor agora tem uma nova terra para nós. Só que quando é que o Senhor libera a gente para novas conquistas? Quando a gente tem capacidade de reproduzir, de multiplicar. Enquanto eu não tiver capacidade de reproduzir, de multiplicar, Ele não vai me liberar uma terra para me conquistar. Deus só liberou Moisés para levantar, para libertar o povo, depois que ele já era uma grande nação ali, estava incomodando no Egito. Se nós não estivermos dispostos a nos levantarmos para coisas novas, irmãos, dessa terra, esse mundo vai nos engolir, vai dominar a nossa casa, vai dominar os nossos filhos, e nós não vamos prosperar neste lugar. Quando Deus aparece para Moisés e fala assim, Moisés, eu vou te levantar para libertar o meu povo. Qual que era a função de Moisés? O que Moisés estava fazendo? Ele estava pastoreando. Lá no capítulo 4 de Êxodo, Deus ele vai falar para ele, vai pedir para ele mostrar o que ele tem na mão. O que ele tinha na mão? Um cajado. De quem que era o cajado? Porque ele pastoreava quem? Vamos lá, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? O que ele falou? Um cajado, uma vara. Agora, Moisés, como eu falei, ele foi um príncipe no Egito, querido. Príncipe no Egito. Moisés, ele poderia, inclusive,
suceder o trono. Sabia disso? Como que era o título do faraó do Egito? Quem já viu aquelas, como é que chama aquelas múmias, mas tem sarcófago? Você já viu aqui, tem aquela tocona, né? E geralmente o faraó está assim, não está? E o que ele segura nas duas mãos? Você não vai lembrar agora, mas se você procurar, ele segura dois cajados. Sabe como que é o nome como que é o título do faraó do Egito? O pastor. Quando Deus fala para ele assim: você com essa vara vai destituir o faraó. Talvez no coração de Moisés passou assim: eu vou governar o Egito, eu vou ser faraó, eu vou sucedê-lo, porque eu posso, porque eu sou um príncipe. Mas não era esse o propósito de Deus. Deus tinha uma nova nação, tinha um novo povo, irmão. Sabe por quê? A tentação da gente reinar neste mundo é muito grande. Mas o que Deus tem para nós vai além deste mundo. A tentação da gente reinar neste mundo é muito grande, querido. A tentação da gente ser agradável a este mundo é muito grande. Mas o que Deus tem para nós é muito maior. E eu quero ler um texto para você, de João 10. Que Jesus ele diz assim: eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Igreja, nós somos ovelha de Jesus Cristo, amém? O Senhor, Ele nos criou para multiplicar, Ele nos criou para reproduzir, Ele nos criou para sermos guiados por Ele. E nós temos cedido aquilo que o mundo tem nos moldado. Nós somos frutos da providência de Deus. E Deus tem falado muito conosco como igreja, tem buscado muito uma direção para o que está por vir. E não tem sido nada diferente do que a gente assumir o nosso posicionamento nessa terra. Eu penso que Deus ele foi muito generoso, tem sido muito generoso e tem nos preservado. Mas para que a gente possa conquistar para Ele nessa terra. Nós temos dedicado muito tempo, sabe, cuidando, fortalecendo, ajuntando. Só que nós temos esquecido que um grande rebanho precisa ser pastoreado aí fora. E Deus ele tem pastores no nosso meio que tem pastoreado ovelhas que não são do Senhor, que em vez de cuidar de ovelhas tem feito tijolos de barro para esse mundo. Mas eu creio que é um tempo de renovo para nós como igreja do Senhor. E eu creio que Deus ele vai começar a desatar as coisas dentro da nossa casa. Que a gente não vai precisar de psicólogo, que a gente não vai precisar de terapia, que a gente não vai precisar dessas coisas, por quê? Porque o poder de Deus ele vai se manifestar dentro da nossa casa, querido. Eu oro e desejo que as nossas reuniões de orações elas sejam guiadas e movidas pelo Espírito Santo. Que a gente não fique preso a detalhes de teologia, mas que o Espírito Santo ele se manifeste com toda a liberdade no meio da igreja. Sabe, eu acho que nós precisamos render o nosso coração à total dependência do Espírito Santo de Deus. Nós ficamos tempo demais debaixo do sistema desse mundo.
E a igreja precisa se levantar como alguém que faz a diferença nessa terra. E eu queria orar com vocês nessa noite, queridos. Eu queria orar com vocês nessa noite. Para que todo peso, para que todo esse peso que o mundo tem colocado sobre nós, ele venha se desfazer. E que o Espírito Santo ele comece a nos limpar. Sabe, que a presença gloriosa do Espírito Santo, ela comece a derreter toda essa crosta de imundície que o mundo causou em nós. Deus ele tem um rebanho para você. O teu rebanho é a tua casa. O teu rebanho são os teus filhos. O teu rebanho é o teu marido, é a tua esposa. Jesus ele tem cuidado de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte, amém? Precisamos voltar à prática de confessar pecado, de chorar no altar do Senhor, sabe, de se derramar e de soluçar na presença de Deus. Porque o mundo parece que, como diz a palavra, ao contrário, né? Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu entendo que a igreja está avançando contra o inferno, avançando as portas dele. Porque eu não vejo porta andando. Então não é que o inferno está avançando contra a igreja, não, é a igreja que está avançando e a porta do inferno não vai aguentar, porque nós vamos arrombar isso daí. E eu voltando há 7 anos atrás, como igreja, eu vejo pessoas tão capacitadas, gente, tão cheias de Deus, tão cheias de sabedoria. Hoje, pessoas para pregar, pessoas para ensinar, pessoas para fazer tanto. Deus, nós temos tanto, nós precisamos distribuir isso que Deus tem derramado sobre nós, queridos. Nós precisamos distribuir. Por isso que vamos agora, nós entramos agora no mês de dezembro e janeiro de planejamento. Nós vamos começar assim os cultos nos lares. Voltar às escolas, nós vamos entrar nas escolas sim. Nós vamos voltar aos hospitais sim. Nós vamos voltar aos presídios sim. Nós vamos fazer, querido, porque não tem outro propósito de reunir como igreja. Senão daqui a pouco a gente começa... Não que isso é ruim, né? A gente já faz culto disso, é bazar daquilo, é reunião daquilo outro. Daqui a pouco é outro que arruma namorado, daqui a outro com um negócio... E a gente está tudo se perdendo no Egito. Não, querido, nosso chamado é outro. Nós fomos chamados para pastorear, para causar nessa terra, para incomodar este mundo, para fazer a diferença. Amém? E eu queria te convidar para se colocar de pé. Porque Deus tem uma vara e um cajado para você. Deus tem uma vara e um cajado para você. E nós vamos começar a viver esses milagres dentro da nossa casa. Nós vamos começar a viver esses milagres dentro da nossa casa. Sabe, me comove ver. Nós temos na família que vocês abençoam e oram conosco, que ofertam lá na Índia. E vocês que estão nos grupos lá, veem as movimentações. Família dando a vida deles lá e os filhos para missões. Nós temos tanto aqui, queridos, nós temos tantos recursos, nós temos tanta mordomia aqui. E nós vamos fazer assim. Se você estiver passando uma situação na tua casa, você compartilha assim com nós, nós vamos orar e Deus ele vai restaurar. Se tiver uma enfermidade e é a propósito de Deus a cura, a restauração, ele vai curar, ele vai restaurar. Só que é para a gente fazer a diferença nessa terra. Né? Nossos jovens, Deus vai usar vocês muito com sabedoria, com ousadia, com poder. Só que a gente precisa entrar num tempo de santificação da nossa vida. Tirar tudo aquilo que não presta dentro da nossa casa, aquilo que desagrada o Senhor naquele lugar. Remir o tempo. Sabe, a gente começar a ter tempo de oração dentro da nossa casa. A gente começar a
desejar menos as coisas deste mundo e buscar aquilo que é de Deus. E eu quero convocar a igreja em oração em relação a isso. Não existe o que a gente possa mais aprender, querido. Agora, existem experiências que a gente ainda não viveu, que Deus tem para nós. Existem coisas que a gente ainda não viu, que os olhos não viram. Milagres. O Senhor tem sido muito bom conosco. E eu queria essa noite orar pedindo perdão ao Senhor. E eu quero pedir perdão, não sei se é tempo. Se você tem isso no seu coração. Por tudo que Deus tem feito, tem dado. Será que nós não podemos fazer mais para Ele e por Ele? Senhor, não nos permita, Senhor, nos acomodar neste lugar, ó Deus. Esse mundo não nos pertence, Senhor. Nós não pertencemos a esse lugar, ó Deus. Aqui tem um povo santo e escolhido, Senhor. Aqui tem um povo que foi comprado por um alto preço, Senhor. Aqui tem um povo, Senhor, ao qual o Senhor derramou sangue por eles. Senhor, e às vezes nós esquecemos de quem nós somos em Ti, Senhor. E para o que o Senhor nos chamou como igreja nessa terra, Senhor. Perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, ó Senhor. Nós temos sido tão pequenos, ó Senhor. Preocupados tanto com nós mesmos, ó Senhor. Apesar de ver o Senhor manifestando coisas tão tremendas e poderosas, ó Senhor. E tem chegado a hora da Tua igreja se despertar, Senhor. A Tua palavra diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós somos os Teus filhos, ó Senhor. Somos muito gratos porque temos recebido tanto e tanto do Senhor, ó Pai. Mas o que nós temos dado para Ti, Senhor? Levanta o Teu povo, Senhor. Tem um rebanho, Senhor. Tem um povo, Senhor, para cuidarmos, para alcançarmos, o Senhor, para guiarmos, Senhor. Sim, Deus. Mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória
Senhor, do sobrenatural, ó Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Nós não podemos mais permanecer, ó Pai, debaixo do jugo, ó Pai, do pecado, do medo, Senhor. Mas nós precisamos ouvir o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Vem com a tua vara, teu cajado essa noite, Senhor. Mostra-nos, ó Senhor. Mostra-nos com a tua autoridade, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Quem já pisou no santo dos santos, no outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória de Deus. Há poder no nome de Jesus, igreja. Há poder no nome de Jesus. Há muitas barreiras que se levantam para nos prender, para a gente acreditar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas é no poder do Espírito do Senhor que essas cadeias rompem hoje, eu creio. Senhor, há dons que estão presos, ó Senhor. Libera, Pai. Libera de toda a timidez. Que eu peço, Senhor, o teu povo já é liberto. Só que eles precisam tomar posse disso, Senhor. Deixa eu ler um texto para você, querido. O que o Senhor declara? O Senhor, Ele declarou a libertação. Ele disse assim: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó, por minha mão poderosa. É a mão do Senhor. Ele os deixará ir por minha mão poderosa. Queridos, é o pastor de Israel que está falando. Não é Moisés. Deus está falando assim: Moisés, eles vão deixar porque é por minha causa, é a minha mão poderosa. Ele os expulsará do país. Disse Deus ainda: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, e para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiro. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Escuta isso, igreja. Por isso, diga ao povo: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com o braço forte e poderosos atos do juízo. Eu farei o meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que o livra do trabalho imposto pelo Egito.
e os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a você como propriedade. Eu sou o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele já declarou, ele disse assim: eu sou o Senhor e com mão forte eu libertarei. Agora, sabe, a diferença é que na sequência do versículo diz assim: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Deus, ele falou: eu sou Deus que liberta com mão forte. Mas diz que o povo não deu ouvido, porque eles andavam tão angustiados por conta da escravidão, que eles não acreditaram, eles não tomaram posse daquilo que Deus estava falando. Deixa eu falar uma coisa para você. Angústia, tristeza, decepção, chateação, isso aí está te impedindo de viver a maior libertação de Deus para a tua vida. É o tempo, Deus já fez, a mão forte do Senhor está aqui. A cura das enfermidades está aqui. A novidade de vida está aqui. Mas aquela dor, aquela chateação, aquilo que ficou para trás, aquilo está impedindo a gente de viver o sobrenatural de Deus. Querido, a mão de Deus está sobre esse lugar. O cajado do Senhor está sobre a tua vida. E o Senhor, ele fala para você assim: só toma posse e creia, porque o Deus é aquele que nos liberta e ele já nos deu por herança. Seja livre. O que o Senhor está falando é: seja livre, perdoa, larga isso para lá. Agora a gente tem que fazer para o Senhor. É coisa nova, é conquista, é batalha, é conquista. Não é na minha força, eu não tenho poder, não é na tua força, é no poder do Deus Altíssimo. Senhor, eu queria que você glorificasse a Ele antes de irmos embora desse lugar. Já está consumado, Jesus falou: está consumado, já está pronto, já está feito. Já está feito. Senhor, que nenhuma algema, escravidão, Senhor, vem impedir os teus filhos de avançar naquilo que o Senhor tem para eles, ó Senhor. É tempo de viver tudo novo, Senhor. Mas o povo não acreditou nas promessas, porque pesava sobre eles o sofrimento ainda do passado, Senhor. Com mão poderosa, Senhor, eu peço mão poderosa, Senhor do Senhor. E você vai declarar agora sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério. A mão forte do Senhor não é na tua mão, é na mão do Senhor. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos agora, Senhor. E todo aguilhão que ainda prende, Senhor, todo aguilhão de medo, Senhor, eu repreendo agora no nome de Jesus. Faraó era o pastor do Egito, mas o pastor das nações se levantou naquele dia, Senhor, e esmagou, Senhor, todas as tentativas do inimigo contra o povo de Deus. Porque tu tens mãos poderosas, ó Senhor. Tu tens mãos poderosas. Nós não admitimos, ó Pai, que esse mundo entra dentro da nossa casa, afronte os nossos filhos, ó Senhor, dentro da igreja que é do Senhor, ó Pai. Nós nos levantamos, ó Pai, como rebanho do teu pastoreio nessa noite, ó Pai, e declaramos, ó Senhor, nós vamos cuidar daquilo que é do Senhor, ó Pai. Pai, eu abençoo, Senhor, as famílias agora, Senhor. Que os nossos filhos não venham se perder, ó Senhor, diante desse mundo, Senhor. Mas que pelo poder do Teu Espírito Santo eles sejam tomados, ó Senhor. Tomados, ó Pai, em oração. Tomados, ó Senhor, em manifestação dos Teus dons, ó Senhor.
Pai, no nome de Jesus, ó Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Você pode falar com Ele antes de irmos embora? Você pode falar alguma coisa para Ele? O que você quer que o Senhor conduz com mão forte na tua vida? O que é que falta ainda para destravar? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Querida, a libertação na tua casa. A libertação na tua casa. A libertação. E essa libertação é para quem crê. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois sou de ti, e tudo é para ti. Tua te Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele vai romper no poder, queridos. É no poder da oração e da adoração que cadeias vão se desfazer. A libertação vai acontecer porque não está em nós, é nele, é a mão dele, é o poder dele, é a glória dele.
É a presença dEle. É a presença dEle. É a mão poderosa dEle. Não é do homem, não é nossa, não é a gente. Nós só cremos, nós só aceitamos, nós só recebemos, nós só vivemos, nós só desfrutamos. Aleluia. É no poder do Senhor. A tua mão forte, Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aleluia. 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 Diante desse nome, querido, o inferno estremece, os montes se abalam, a terra se prostra, porque esse é o nosso libertador. Jesus Cristo é o nosso libertador e Ele nos chamou para libertar. Obrigado, Jesus. Que a tua igreja possa romper do sobrenatural, ó Deus, na tua força, no teu espírito, Senhor. Senhor, proporciona experiências sobrenaturais para nós, ó Pai, essa semana, Deus. Que possamos ouvir testemunhos de cura, Senhor, testemunhos de libertação, ó Senhor, porque o Senhor tem todo o poder, ó Senhor, toda a glória, Senhor. Nós não aceitamos os guilhões da escravidão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor. Mas nós avançamos, ó Pai, porque tem um povo, Senhor, para guiarmos, ó Senhor. Existe uma terra para conquistarmos, ó Senhor. E o Senhor já nos deu a vitória, Senhor. O Senhor já nos deu a vitória, Senhor. E nós tomamos posse no nome de Jesus. Porque aqui tem um povo vitorioso, Senhor. E um povo que crê no seu nome, no seu poderoso nome, Senhor. Amém? Você crê no poder de Deus? O que você vai fazer e vai romper no poder de Deus essa semana? Queria que você ficasse com isso na tua cabeça. O que você vai romper no poder de Deus essa semana? Nós queremos ouvir testemunhos de poder essa semana. Qualquer pessoa que chegar perto de você e precisar de oração, você vai orar no nome de Jesus por cura. Se tiver alguém que estiver incomodado, você vai orar por libertação. Porque o poder de Deus, ele continua atuando, operando nas nossas vidas, querido. Todos nós somos pastores, todos nós somos chamados para fazer a diferença nessa terra. E o poder de Deus está em nossas mãos. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos e para proclamar o nome do Senhor. Amém, igreja? Quero que você saia daqui empoderado. E você não se esqueça, qual que é o teu ofício? Quem é você? Fala assim, eu sou pastor de ovelhas. E não esqueça para o que Deus te chamou. O poder é dele, a autoridade é dele, e ele que vai nos dar vitória. Amém? E eu quero receitar para você uma dose extra de oração, de falar em línguas, de jejum, de leitura da palavra, porque quanto mais nós nos enchemos, mais explosão de milagre, de poder da presença de Deus nós viveremos. Amém? Eu creio nisso. Quero orar encerrando. Lembrar que quarta-feira nós temos culto aqui às 20 horas. Nós tivemos ontem culto das mulheres e nós teremos sábado, sexta-feira oração e sábado culto às 20 horas. Amém? Você que tem caminhado conosco aí, quer conhecer mais sobre o ministério, sobre a igreja, me procure, vamos conversar, vamos saber quais os projetos. Nós, irmãos, em janeiro nós vamos começar
não vou dizer uma campanha, mas um processo muito interessante nesta igreja que eu creio que você vai querer se envolver e vai se animar para o que está por vir para nós aí. Deus tem um ano de grande colheita no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pela vida de cada filho seu aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado. Quão preciosos são os teus filhos, ó Senhor. Obrigado pelos teus pastores, ó Pai, que estão neste lugar. Obrigado por cada ovelha que está nesse lugar, ó Pai. Eu declaro sobre a vida deles, ó Pai, bênção sobrenatural da parte do Senhor. Uma porção de intimidade, de revelação, ó Pai, do Senhor, essa semana sobrenatural sobre a vida deles, ó Senhor. Que possamos romper com a normalidade, romper com este mundo, Senhor, e andar, ó Pai, no sobrenatural do Senhor, ó Pai. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais, ó Senhor. Portanto, nos dá discernimento, Senhor. Tira-nos, ó Pai, das coisas deste mundo, Pai. Nos leva à maturidade de intimidade contigo todos os dias, ó Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja hoje e até que o Senhor venha e nós dizemos amém. Lembrando, amados, próximo domingo é culto de ceia. Nós vamos trazer as doações de alimentos e estaremos ceando juntos aqui também para a glória do Senhor. Amém? E reunião de obreiros às 9 da manhã no próximo domingo.